Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Bora fazer um Amplia Trade do dia 10 do 3 de 2026. Dá uma olhada aí que esse mini índice fez no dia de hoje. Galera, vamos lá. O índice ele fez aquilo que não estava previsto. Eu falei sobre esse cenário para vocês ontem. Lembra lá do semanal para logo de cara? Opa, logo de cara. Lembra que eu falei para vocês que a probabilidade deste índice vir testar 50% desse movimento semanal, ele poderia tocar ali e depois voltar. Olha onde que o preço veio testar hoje no 180, 192. Vamos botar no diário que fica mais fácil. Ó. Vou botar aqui. Deixa eu tirar a regra de coloração aqui, ó. Depois eu coloco de novo. Vou dar uma olhada aqui, ó. Exatamente onde que esse índice hoje ele paralisou, pessoal. Ele veio testar aqui embaixo, o mínimo, tá? Os 50% daquela região que eu falei para vocês, ó. O preço repicou lá e logo seguido o que? Ele veio aqui, já deu um baita de uma puxada para cima. Vimos uma defesa aí bem clara, então, nessa região que eu cheguei a comentar com vocês ontem. A defesa clara dos compradores. Essa região era um dos cenários que ele poderia fazer, foi exatamente o que ele fez, certo? Em seguida, a gente estava analisando também um outro movimento. Qual que seria esse outro movimento? Seria, ele talvez ele fizesse ali uma correção nos 50% dessa Fibonacci naquele momento semanal. E depois ele viesse testar aqui 50% desse movimento aqui, ó. Desse movimento aqui de baixa, certo? E possivelmente ele podia estar fazendo um movimento aqui de correção, ó. Para depois ele vir tentar romper. Então foi exatamente isso que aconteceu aqui, defesa no 60 e amanhã, né, no dia 10, a gente vai ter que prestar atenção agora no quê? Se esse movimento que ele está dando agora aqui, ele não é uma correção, tá? Dessa continuidade aqui, dessa estrutura que está se formando, né? Fundo menores do que o outro. Então agora a gente tem que ver se amanhã não vai formar um topo menor nessas regiões de 50% de FIBO. Tá, vamos puxar aqui então essa FIBO. Vamos fazer uma atualização, na verdade, dessa FIBO aqui, ó. Nós vamos puxar essa FIBO aqui para baixo, ó. Certo? Ó, vamos puxar essa FIBO aqui para baixo. Então, a gente já viu que o nosso 50% deste movimento, certo? Este movimento aqui, ele já está perto dos 50%, até deu um toque, né? Então amanhã a gente tem que prestar atenção. Se ele vai vir aqui, ele vai querer formatar aqui um topo menor, pode vir te corrigir aqui até o 61 no 185,707, tá? Olhamos essas regiões aqui para ver se ele não vai fazer exatamente esse movimento que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Continuidade, faz topo menor e dá continuidade para romper aqui os 50% e talvez pegar aqui o 61 da correção, ainda ele não descaracteriza ali no gráfico semanal, como estou mostrando para vocês aqui, não descaracteriza o movimento de alta, beleza? Então vamos prestar atenção amanhã. Caso ele continue, tá? Caso ele continue, a gente pode ver uma possível reversão nesse aspecto aqui, ó. Ele vem, retesta, olha o 61, faz um fundo maior, testa aqui nessa polaridade, ó. E aí ele pode quebrar a estrutura e começar uma nova estrutura de alta, tá? Para vir testar 100% desse movimento aqui em cima. Esse aqui é um cenário, então. Cenário. Vamos botar aqui o cenário B. Vamos botar esse aqui, ó. Vou deixar ele em verdinho, ó. Deixar grosso. Aqui é um cenário B que a gente tem. E também a gente pode ter um cenário o A, que seria aquele cenário aqui, né? Ele vem, perde, depois ele vem para quebrar essa estrutura aqui para baixo. Tá? Ele pode fazer esses dois cenários. Como que eu vou identificar isso? Aí a gente vai ter que ir lá para os gráficos menores. Vamos lá para o gráfico de 5 minutos. Então, pelo gráfico de 5 minutos, a gente tem que observar. Certo? Até vou deixar essas linhas marcadas para vocês. Nós vamos ter que prestar atenção amanhã. Se o índice ele vai abrir no preço, ele pode vir retestar, buscar essas regiões aqui, tá? Fazendo com gap de alta. Ou ele já pode também amanhã fazer com gap de baixo e talvez vir retestar até as regiões. Mas eu acredito, tá? Pelo fechamento do pregão de hoje, ele vem aqui talvez abrir com gap de alta já nessa região do 61 aqui
prestar atenção aqui nessas regiões, se vai ter pavio, rejeição, olhar o fluxo. Ele pode fazer o repique e vir testar para fora, ou senão ele já abrir aqui nessa região amanhã e já trabalhar aí praticamente no se rompimento para vir testar depois pegar o topo. Vou excluir isso aqui melhor, vocês já entenderam aqui, né? Se ele abrir aqui em cima já com um gap de alta, ele pode vir retestar então essas regiões. Beleza? Então, possível movimento para amanhã. Esta correção, vamos tirar essa polaridade aqui, ó. Vamos tirar, certo? Vamos baixar aqui, ó, essas regiões de fundo aqui, ó. Ficou uma região um pouco maior. Vamos fazer outra mais fácil, né? Ó, toda essa região é uma região aqui, a gente vem aqui que tem liquidez, ó. Tá vendo? Possível, onde que os compradores podem defender mais uma vez essas regiões aqui. Deixar marcadinho aqui. Isso aqui é importante, tá, pessoal? E outra situação aqui, ó, falei para vocês que é aqui para cima. E por isso ele tem que trabalhar acima dessa região aqui, ó. E vai ser uma troca de polaridade. Vamos subir essa polaridade aqui para cima. Ele pode vir trabalhar para cima dessas regiões, abrir como eu falei para vocês já com um gap. Então se ele vai abrir acima dessas regiões ou não. Tá? Em cima dessas regiões aqui eu estou marcando de amarelo ou não. Isso vai ser um ponto importantíssimo. Caso ele trabalhando em cima, pode talvez acontecer rolar de uma compra, buscando os alvos aqui para cima dessa projeção. Provavelmente a frequência vai estar exatamente aqui nessas regiões aqui, se torna também algo que confirme mais também. E se for aqui para baixo, ele já abre, já perdendo, talvez perdendo até o ponto de retorno do dia de hoje, né, do dia 9 do 3. Aí sim ele vai retestar esse fundo, tá? Rejeição aqui, retesta o fundo e talvez tente romper. E aí, meu amigo, ele tem chance dele buscar onde? Lá o 61. O 61 que seria aqui embaixo, ó. Tá? Então, possível com gap de alta, a gente vai ver esse preço rompendo, trabalhando em cima e busca aqui. Caso a gente abra com um gap e baixe, ele faz o seguinte movimento. Vem, abre com gap, retesta aqui, não consegue romper. E aí ele vem entregar ali o 61 de Fibonacci ali perto de 175.874. Tá bom, pessoal? Então prestem atenção no movimento, tá? Esperem a reação do preço, tá? Lembrando que do preço aonde o preço está aqui. Até aqui em cima temos 4, 5 mil pontos. Temos mercado para isso, temos amplitude para isso. Tá? Principalmente se ele abrir com o gap que eu falei para vocês, ó, ele vai andar na base de quantos pontos? Ó? 3 mil pontos tranquilo. Se abrir com gap de baixa, ele vem buscar aqui, ó, até amplitude aqui para baixo, perdendo fundo, ó, 3, 4 mil pontos. Esse índice ele pode pegar. Tá, pessoal? Então a projeção, um cenário de ser analisado amanhã e prestar atenção, olhar melhores oportunidades e prestar atenção principalmente na reação no preço nessa faixa amarela amanhã. Se vai trabalhar acima ou vai trabalhar abaixo. Fechou, pessoal? Lembrando, gerenciamento sempre, tomem cuidado. Amplitude e frequência do mercado altíssima. Hoje teve uma amplitude de 4.550 pontos. Significa que os stops estão maiores. Tá? Coloque os stops no lugar certo, gerencie sua mão para você não perder teu gerenciamento de risco, tá? E principalmente espere confirmação para poder fazer qualquer entrada. Fechou, pessoal? Então é isso. Deus abençoe. Amanhã, bons trades e se vemos amanhã.